Cabe ao ateísmo filosófico provar que Deus não existe? Ninguém pode provar que Deus não existe ou que ele existe. É possível ser uma pessoa justa e moral sem seguir uma religião? Óbvio que sim. A religião pode ser racionalmente justificada? Para alguns pode, e eu acho difícil. A interferência religiosa pode ameaçar a liberdade individual? Pode, mas nem toda religião faz isso. Olá! Hoje vamos discutir a filosofia versus religião. Enquanto a filosofia se baseia na razão, a religião busca respostas na crença divina. A filosofia não parte do princípio que Deus não existe, mas também não parte do princípio que ele existe. A filosofia questiona, a religião aceita pela fé. É isso mesmo, Pondé? Isso é uma boa síntese, né? É claro que a filosofia nem sempre brigou com a religião, basta ver a Idade Média, os maiores filósofos eram cristãos, né? E a filosofia tem com a religião uma relação tensa. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você pensa na tradição filosófica, na sua origem, há um esforço sistemático de se compreender as coisas e o mundo e o ser humano sem apelo a conteúdos revelados, que são os religiosos. E a filosofia pode levar ao ateísmo? Olha, pode, né? Eu entendo que se uma pessoa tem uma fé muito profunda, eu acho que fé é uma questão de temperamento. Teologicamente, muitos cristãos falam que fé é uma questão de graça. Ou você tem, ou você não tem. Mas afora esse argumento, eu entendo que fé é uma questão de temperamento. Tem algumas pessoas que têm. E às vezes uma fé muito bela, né? Que consegue ajudá-la a lidar com coisas difíceis. Mas normalmente a filosofia pode levar você a entrar numa crise de fé, sim. Porque ela vai lhe dar um monte de ferramentas que você pode usar para criticar facilmente as religiões. Não só a filosofia, a sociologia faz isso, a ciência política faz isso. Alguns filósofos enxergavam a religião como um instrumento de controle e manipulação da sociedade. Entre eles, nós podemos citar, a princípio, Epicuro e Baruch Spinoza. O filósofo grego Epicuro argumentava que a religião rouba a tranquilidade da alma e é usada para oprimir e gerar medo. A religião faz os homens temerem a quem? A Deus ou aos governantes? Então, esse tema dos governantes, ele vai aparecer claramente, por exemplo, em Spinoza, né, que você citou. Agora, no caso do Epicuro, que ninguém sabe nunca com certeza se ele afirmou um ateísmo, mas ele é o pai da crítica à religião na filosofia. Ele é considerado o pai, o fundador da crítica sistemática, no certo sentido, porque ele identificou religião, os deuses, né, na Grécia eram deuses, não um só, como figuras que nos causam medo no sentido de que eles dispõem de poderes sobre nós. Então, se a gente fizer coisas que eles não gostam, eles podem nos castigar. Portanto, a gente viveria sempre à mercê deles. O Epicuro, o que ele falou é assim, olha, a gente não sabe se existem os deuses. E se eles existirem, eles não têm nada a ver conosco. Eles são imortais, vivem em outra esfera, quando a gente morre acaba. Então não tem por que ter medo. Então ele colocou o dedo nessa ferida. Acreditar nos deuses tem a ver com o medo que a gente tem neles. Então, Epicuro ele baseava a sua visão no pensamento de Demócrito, que defendia que tudo era feito de átomos. Nesse caso, se a alma é material e mortal, para que serve Deus? Então, nesse sentido, para nada, né? Porque o Epicuro, como ele era atomista, materialista, como você disse, e Demócrito é uma das figuras ligadas supostamente à criação do conceito de átomo, ele e um outro grego chamado Leucipo, e o Epicuro abraça essa tese segundo a qual tudo que existe é feito de átomo. A diferença é que quando são muito juntos dá em sólido, quando são mais ou menos juntos dá em líquido, e quando são muito espaçosos, há muito espaço entre eles dá em gasoso, que a gente estuda até hoje na escola, né? E a alma é uma dessas substâncias em que os átomos estão muito longe, é uma espécie de gás, de ar. E o Epicuro dizia que quando você morre, esse ar, essa alma sai pela boca e se desmancha.
e, portanto, a alma é mortal e, portanto, não tem o que temer. Morreu, acabou. Porque, veja, os gregos, eles vinham de uma concepção de que praticamente todo mundo que morre vai para o Hades, né? Que não é exatamente o inferno, porque não é os maus que vão, é todo mundo. E lá não é muito legal. Você fica vagando, sem vontade, sem desejo, sem o que fazer, todo mundo meio deprimido, na mão do Deus Hades, cruel e tal. E ele diz, não, olha, desencana, morreu, acabou, então, ó, não tem Hades, não tem nada disso. Pode ficar tranquilo. E seguramente, até hoje, muita gente que acredita na mortalidade da alma afirma que a mortalidade é uma garantia de que uma hora essa agonia acaba. Vamos ver agora um trecho do filme O Homem que Viu o Infinito, que conta a história de um gênio indiano que revolucionou a matemática. O embate central ocorre entre a fé intuitiva e o racionalismo ceticista nos acadêmicos matemáticos. You wanted to know how I get my ideas? My God, Namakiri. She speaks to me, puts formulas on my tongue when I sleep, sometimes when I pray. Do you believe me? Because if you are my friend, then you will know that I'm telling you the truth. If you are truly my friend, But I don't believe in God. I don't believe in anything I can't prove. then you can't believe in me. Don't you see? An equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God. Maybe it is better that we just remain what we were. When I was at school, I remember one of my chaplains saying, you know God exists because he's like a kite and you can feel the tug on the string. He's up there. I said, what if there's no wind and the kite can't fly? No, I can't believe in God. I don't believe in the immemorial wisdom of the East, but I do believe in you. Thank you. Então, isso é uma cena didática, muito clara, né? E é interessante para afastar uma ideia muito comum que muitos ateus têm de que pessoas religiosas são burras. Você pode não ser capaz de sustentar a fé na razão. Tem gente que acha que sim, eu duvido que dê para sustentar a fé na razão. Mas isso não implica que quem tem fé seja racional o tempo inteiro, ou seja burro mesmo. Pelo contrário, como diz aqui o personagem, ele retira aquilo que pode ser considerado brilhante das conversas com deuses, né? É claro que de um ponto de vista estritamente cético, ele pode ser considerado alguém que está delirando de alguma forma, né? Muitas das pessoas místicas ao longo da história do cristianismo, de outras religiões, hoje talvez estariam tomando remédio e que escreveram textos maravilhosos, né? Então, sem dúvida nenhuma, ao contrário do que muitos ateus pensam, o fato de você ser ateu não faz de você mais inteligente e o fato de você ter fé não faz de você menos inteligente. Bom, você já disse que a moralidade não depende da religião. Então, qual que é o papel da religião na sociedade? Entender que a moralidade não depende da religião é normalmente a opinião de pessoas que não são religiosas, tá? Apesar de que, sim, você pode ter pessoas religiosas mais próximas a uma posição iluminista, ainda que religiosas, que entendem que você pode ter moral sem ser religioso, o que para mim é óbvio, né? Agora, aqueles que entendem que sem a religião não pode haver moral é, por exemplo, quem resolve enfrentar questões como a do Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. É a ideia de que se não existe no final Deus ou qualquer outra entidade transcendente absoluta, a rigor as pessoas podem fazer o que quiser. Como a gente estava falando do Epicuro lá, se a alma é mortal, certo? Então, normalmente, se entende que Deus serve como um parâmetro absoluto, que você pode enganar todo mundo, mas não Ele.
Em segundo lugar, há muitos antropólogos, historiadores, que entendem que a religião sempre fez um papel importante numa espécie de cimento social que põe limites morais no comportamento das pessoas. Spinoza escreveu que a piedade e a religião consistem na retidão da vida e não em opiniões. Delegar tudo aos deuses coloca o ser humano em uma posição de comodismo? É muito comum essa crítica, né, em muitos filósofos, sim. E o Spinoza, que é conhecido por ter feito uma dura crítica ao caráter político dos ministros religiosos, certo? Ele fez uma dura crítica no Tratado Teológico Político. Ele acreditava num Deus, que é uma espécie de Deus é a natureza, Deus é o universo, e que, na realidade, você viver segundo a piedade, segundo o respeito ao outro, vale mais do que você fazer sacrifícios, ou você ficar querendo mostrar para os outros que você tem fé. Por isso que Spinoza, ele era um judeu, né? Mas não se dava muito bem com a sinagoga, como a gente sabe, na sua história na Holanda. Mas ele era um sujeito que tinha uma valorização de uma retidão moral, ética, como ele falava, e que ele entendia que emanava da própria divindade, que é perfeita. Ele imaginava um Deus que é o universo, matemático, pleno, dinâmico. Por isso que ele falava uma coisa como essa, e que é uma ideia muito comum, né? E no próximo bloco vamos para o iluminismo francês e a ideia de que religião é superstição. Até já. Voltamos a falar sobre os filósofos que criticaram a religião e colocaram em xeque a existência de Deus. Então, seguindo aqui de forma cronológica, Pondé, chegamos à era iluminista, iluminismo francês. O filósofo Voltaire considerava que os conceitos da filosofia combatiam as ideologias da religião. A filosofia, ao incentivar a dúvida e a razão, ajuda a desmontar crenças? Com certeza. Aliás, essa era uma crença do iluminismo francês, especificamente bastante do Voltaire, que entendia que havia uma espécie de batalha na história entre as forças da luz, não as forças de Deus da luz, as forças da luz da razão, iluminismo, e as forças das trevas, que seria a ignorância, a superstição, a fé em todo tipo de clero, ministros religiosos. E esse embate era um embate que para o Voltaire era muito claro, quer dizer, não podia ter, tinha uma polarização radical, digamos assim, não podia ter meio termo. Ou você estava do lado da razão, da luz, do pensamento, da ciência nascente, ou você estava do lado da ignorância, da religião, que queria, na verdade, manter todo mundo sob o tacão do desconhecimento. Tem uma frase do iluminismo que diz: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último papa. Então podemos dizer aí que, segundo o iluminismo francês, só é conhecimento aquilo que a gente enxerga? O iluminismo francês, ele tem, a gente fala francês porque teve iluministas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha tem o Kant e tal, mas assim, o iluminismo francês, ele era muito encantado com a física newtoniana, com a ciência nascente, né? Você já tinha alguns cientistas, digamos assim, por exemplo, Pascal no século XVII, apesar que ele era um cientista muito religioso, uma coisa não exclui a outra na prática, você tem cientistas que são profundamente religiosos, mas eles eram encantados com o materialismo físico do Newton, que não era ateu, enquanto, certo? Então, por isso, eles tinham esse tropismo, digamos assim, essa tendência, esse movimento em direção ao que pode ser verificado, em direção ao que pode ser entendido, certo? Ao que é racional. E isso era positivo para a sociedade? Então, eles não tinham nenhuma dúvida que era, nenhuma dúvida, né? E veja, a frase que você citou, que ninguém sabe exatamente, cada um diz que foi um sujeito que inventou, mas assim, veja que essa frase fala do rei e do papa, né? Fala do rei e do papa. Se a gente colocar o papa no pacote do representante da religião aqui, né? Tem um rei.
Ou seja, os iluministas franceses, eles eram vocacionados à república, porque eles entendiam que a monarquia estava assim com o Papa, assim com a Igreja, né? Porque a Igreja, durante muito tempo, é aquela que atribuía a soberania ao rei. O rei é rei porque Deus quer que seja rei, né? Então, é claro que se eu começo a fazer uma crítica à religião como motor que atrapalha o desenvolvimento do conhecimento e da sociedade, e a monarquia depende dessa igreja, e eu começo a entender que, porque afinal de contas, como se falou na França no século XVII já, por que o primogênito da rainha tem que ser rei? Quem inventou essa história? Por que não pode ser qualquer um, né? No século XVII se falava, olha, é melhor deixar quieto, porque se a gente for escolher vai todo mundo mentir. Então deixa ser o primogênito da rainha, porque senão vai ser muita mentira. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, o iluminismo tem vocação republicana. Agora, trazendo esse pensamento de Voltaire para a modernidade, como é que esse pensamento se encaixa hoje? Esse pensamento se encaixa, digamos assim, no projeto de toda a educação laica, por exemplo, né? É claro que existem escolas religiosas hoje que se dão bastante bem com esse projeto, apesar de poder ter ensino religioso, porque é permitido. O Estado laico significa que ele não prega religião nem persegue religião, né? Isso tem que ficar muito claro, porque tem muitos ateus por aí que entendem que a função do Estado laico é perseguir a religião. Não, o Estado laico não prega religião, nem persegue religião, uma vez que a religião não queira se misturar com os assuntos do Estado, né? Uma vez que as religiões não queiram se misturar com os assuntos do Estado, a gente sabe que nada disso é perfeito. Mas isso está presente hoje, por exemplo, na ideia de que todos devem ter o mesmo direito perante a lei. Isso está presente na ideia de que uma escola deve formar cidadãos com consciência social. Isso está presente na ideia de que a república é o melhor sistema, porque são as pessoas que escolhem aqueles que vão exercer o poder. O nosso mundo moderno, contemporâneo, como queira, é profundamente marcado pelo iluminismo. Profundamente marcado. Muito mais do que as pessoas imaginam. Será que é possível provar a existência de Deus na modernidade? Nós ouvimos as opiniões do psicólogo Francisco Gomes e do filósofo Vladimir Safatli. Não, a religião é um objeto filosófico, um objeto de reflexão filosófica, de indagação filosófica, né, que tem o seu lugar, né? A reflexão filosófica sobre a religião não é exatamente uma teologia, não é uma defesa do quadro de crenças de uma religião específica, mas é a compreensão da religião como um fenômeno humano, né, como um fenômeno de reflexão humana, uma produção humana de conceitos que, inclusive, interfere no campo da filosofia a todo momento e tem seu direito de cidade. A vida sem Deus, necessariamente, não perde o sentido. Este é um ato de fé. Se nós imaginarmos, né, aquele velhinho barbudo, sentado numa poltrona lá no céu, dizendo que o que nós devemos fazer ou não, reprimindo ou não, aí eu acredito que a gente pode dizer que não existe. Mas se nós ampliarmos esse conceito para a natureza, e justamente, ou até esse ato de criação, eu acredito que o ato de fé pode dizer que sim, que ele existe. Então, sim e não. Depende de como nós vamos lidar com essa situação. Mais uma vez, é uma crença, né? É um ato de fé, mas ao mesmo tempo um sentimento. Não, eu diria que a questão de Deus não passa pela prova da sua existência ou não, que não tem nada que possa provar ou deixar de provar a existência de Deus. É uma redução absurda, que é uma coisa que realmente nunca vai ter um fundamento seguro, né? Não tem como você imaginar que você encontrar um argumento decisivo sobre, afinal, para acabar de uma vez por todas com a crença em Deus ou qualquer coisa parecida. Isso é inócuo, né? E também você não vai encontrar nenhum argumento decisivo para provar de uma vez por todas que eu preciso ter fé em Deus ou qualquer coisa, ou algum tipo de Deus ou qualquer coisa parecida. Nós somos pessoas livres. Não livres para tudo,
né? Mas nós temos liberdades de fazer escolhas e até de ver aquilo que mais tem a ver com a gente ou não. A partir daí, nós temos uma vontade de sentido que precisa ser conectada para o sentido da vida. E o que é isso? O sentido da vida seria um realizar algo de valor. Ou seja, nós temos no nosso tempo existencial que realizar algo de valor na vida. A fé é uma espécie de sentimento de entusiasmo que as pessoas têm, que faz com que elas acreditem que elas são capazes de fazer mais do que elas são atualmente. Então, ou seja, que elas conseguem superar elas mesmas. Então, nesse sentido, se você aceitar nesse sentido mais ou menos trivial, a fé é efetivamente um elemento constituinte de quase toda e qualquer subjetividade. Então, essa questão de Deus e sentido da vida, né, ou seja, cabe muito nesse lugar da minha responsabilidade durante a minha existência, mais uma vez, nesse tempo existencial, e que eu posso, de alguma forma, professar essa fé, né, através de Deus, através da religião, mas algo que possa nos levar a levar uma vida com sentido. Muito bem, né? Nada como ouvir gente que entende do assunto, né? Assim, o que o Sarfati ele fala é exatamente, assim, por um lado, não há como provar que Deus existe nem que não existe. É por isso que digamos assim, qualquer ateu que tem repertório, que é culto, sabe muito bem que a posição dele não é uma posição provada cientificamente. Eu não acredito, mas eu não provo também, não tem né? como provar eu não preciso provar também. Em filosofia se fala assim, Deus não é uma variável passível de controle epistemológico. Esse é o palavrão. Traduzindo? Traduzindo isso significa, Deus não é alguma coisa que você testa em laboratório. É isso que significa a frase. Não tem como testar, nem para si, nem para não. É claro que quem é ateu e falam que Deus é bom e o mundo é do jeito que está, você diz assim, a conta não fecha. Mas aí o crente inteligente diz, calma lá. E aí você tem autores religiosos que produzem, como também vai dizer o próprio Sarfati, que produzem conteúdos filosóficos riquíssimos na tradição, certo? Argumentos e desdobram numa série de questões que você lê e você percebe claramente que ali a fé dele não danifica a inteligência dele. Entendeu? Agora, o Francisco Gomes, ele é estudioso do Viktor Frankl, que é um psiquiatra, psicólogo judeu muito famoso, que sobreviveu, se não me engano, a Auschwitz ou algum outro campo de concentração, ou mais de um, né? E na concepção dele de psicologia e de saúde mental, Deus como sentido para a vida é importante, não, como dizia o Francisco, aquele senhor sentado no trono, né, que é uma imagem mítica e tal, mas sim Deus como o entendimento da ordem universal, da beleza que atravessa essa ordem, que é tipicamente filosófico e spinoziano, de certa forma. Deus como um elemento que produz compromisso com a vida, certo? Que produz engajamento com a vida, que produz engajamento com os outros, né? E isso tudo, para o Francisco, como ele fala, isso produz significado. Então, Deus, ao contrário do que ateus praticantes pregam, para o Frankl e para o Francisco Gomes, Deus gera significado na vida. Se existissem sociedades menos dogmáticas, elas seriam mais tolerantes? É claro que quando a gente fala em dogma, a gente associa diretamente a cristianismo, catolicismo, dogma da Trindade, por exemplo, né? Que são objetos de crença que você não sustentaria através da razão. Toda sociedade em que você tem algum sistema de crença, segundo o qual quem não participa dele não tem cidadania, não merece existir, é dogmático, não necessariamente religioso. Agora, uma sociedade que é menos dogmática ou não é dogmática, ela tende a ser mais tolerante. Ela pode ser inclusive religiosa, porque aliás a ideia de tolerância liberal surgiu no debate da guerra civil religiosa britânica, pelas mãos do Locke, no século XVII. Mas sim, uma sociedade
que não funciona à base de dogmas, ela tende a ser, sim, mais tolerante. E será que a religião virou política? Assunto do próximo bloco, a gente volta já. Estamos de volta apresentando quem foram os filósofos que colocaram em xeque a existência de Deus e registraram suas críticas à religião. Já citamos Voltaire, Epicuro e Spinoza. E agora vamos de Ludwig Feuerbach. O filósofo alemão dizia que Deus é uma projeção das qualidades humanas idealizadas. Deus, então, não criou o homem à sua imagem e semelhança, e sim o contrário. O homem que criou Deus, Pondé. Quer dizer, esse eu diria que é quase um lugar comum na crítica filosófica à religião, né? É claro que você pode acreditar nisso, acreditar no sentido de que entender que o argumento do Feuerbach, que é teologia e antropologia, teologia na realidade é a criação humana, a gente projeta aquilo que seria ideal em nós na figura de Cristo, no livro dele, Essência do Cristianismo, e isso causa em nós uma certa inércia e alienação, porque a gente não faz o que tem que fazer, a gente espera que ele faça através dos seus funcionários, digamos assim. Mas você pode muito bem, que não era o caso do Feuerbach, você pode muito bem entender esse grau de criação humana, que é que normalmente filósofos, antropólogos, sociólogos que não são religiosos acreditam, que essas coisas são criações humanas, e não olhá-las como alguma coisa que você tem que riscar do mapa. Como dizia o Safatli, né? Tem direito a um lugar dentro da cidade, porque é uma criação humana que tem significado e sentido para a maioria das pessoas, na verdade. Não é nem para um monte de gente, para a maioria das pessoas. Mas o Feuerbach entendia que a religião faz mal. E a intenção dele era mostrar como, na realidade, Cristo, dentro do cristianismo, nada mais era do que uma projeção humana de perfeição, que nós hipotecamos nossas habilidades em Cristo, certo? E a gente perde o usufruto delas. Ainda continuando sobre Feuerbach, em seu livro A Essência do Cristianismo, ele escreveu: o ser humano fez de si um nada, enquanto colocou Deus como tudo. Ele privou a si mesmo de toda a dignidade para atribuir a Deus toda a dignidade. Esse processo aí gerou alienação? Total. O homem fez de si um nada e fez de Deus tudo. E nesse processo ele acabou se alienando das próprias iniciativas que ele podia tomar, e isso tem decorrências no plano cognitivo do pensamento. Deixa eu trazer aqui uma do Marx para você comentar. A religião é o suspiro da criatura oprimida. Porque assim, nós, Marx não está vivendo hoje, mas até quando Marx vivia, e a gente pode analisar hoje a partir dele também, existe uma opressão na sociedade que é a opressão daqueles que detêm os meios de produção. Seja no capitalismo, no feudalismo, escravidão, como for. E aqueles que não detêm os meios de produção, que é sempre a maioria, é oprimido, né? E a religião funciona como uma espécie de suspiro último, de desespero dessas pessoas, achando que aqui está ruim, mas em algum lugar vai ser melhor. Aqui está ruim, mas em algum lugar vai ser melhor. Entendeu? Então, é um suspiro de um corpo exaurido. Essa é a imagem para o Marx. É um suspiro de um corpo exaurido, porque oprimido. Então, ele não tem capacidade de enfrentar o mundo tal como ele é. E agora ele dizer que essa alienação promovida pela religião só poderia ser resolvida por meio da transformação histórico-social. De que forma? Através da Revolução Comunista. Quer dizer, ela não poderia ser superada com uma pregação ateia, por exemplo. Ela não poderia ser superada com um ataque frontal à ideia de Deus, como Feuerbach faz. Então, no momento em que os meios de produção pertencessem a todos, no momento em que o trabalho fosse uma atividade que não me aliena de mim mesmo, mas faz sentido para mim, eu não estou trabalhando para outro,
eu não estou vendendo o meu corpo e minha força de trabalho para outro. O trabalho, como tudo pertence a todo mundo, portanto a gente não seria mais alienado no trabalho, isso teria por efeito a superação da necessidade do suspiro do oprimido, porque não haveria mais oprimido. A tese do Marx é que a opressão gera religião, que é uma tese super criticável, hoje em dia, inclusive, largamente. Apesar que no plano político ela continua valendo. A religião pode se organizar como forma de opressão política, é óbvio. E quem é que ganha e enriquece com essa alienação? Ganha aqueles que são donos dos meios de produção e, do ponto de vista da religião, ganha quem trabalha para a religião, visto do ponto de vista do Marx, tá? É evidente que não se pode dizer que todo mundo que trabalha pela religião ou é religioso está ferrando todo mundo. Do ponto de vista do Marx, a religião como instituição, né? Ele não está falando de um padre específico, né? A religião como instituição, quem ganha com essa alienação, com esse suspiro que as pessoas dão em direção a Deus, é quem trabalha para a religião, para a instituição, para a igreja. Inclusive ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro. Nós perguntamos às pessoas se elas acreditam que religião é política. Vamos ver. Se eu acho que religião é política? Não, eu não acho que religião é política. Em alguns países ela até pode andar lado a lado, mas eu acredito que não deva se misturar uma coisa com outra. Religião é religião, política é política. Religião é espírito, política é matéria. Não, religião não é política. São coisas bem diferentes. Acredito que religião é algo muito individual. Religião é algo para você, levar para você ter sua crença. E a política é uma coisa para todos. A gente tem que todo mundo pensar além do que é moral ou imoral. É mais para uma sociedade. Não, absolutamente que não. Eu acredito que a política é algo que nós fazemos constantemente, independentemente de quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E a religião é algo muito além, é algo que verdadeiramente nós temos um recurso não somente filosófico na experiência religiosa, mas também que transcende, espiritual. Religião não é política, porque a religião é fé, é amor, é união. A política, né, são propostas, são ideias, é o cuidar da cidade. Então as duas situações elas não podem e não devem se misturar. Religião é política. Aí eu vou te dizer por quê. Porque assim, umas religiões podem alguma coisa, outras não podem. E muitas pessoas, por causa da religião, eles acham que só eles podem e as outras religiões não podem. Não vou citar nome, não vou citar nada, mas religião é política. Sim, religião eu acho que é muito dentro da política também. A gente pode ver até num filme muito recente que está passando, Conclave, que a gente enxerga os bastidores e vê como é feito as decisões principais naquele nível de hierarquia. Então eu acho que é muito claro, religião é política, sim. Então, excelente, né? Assim, você viu assim um começo, uma entrada muito pela expectativa de que religião não seja política, que é uma expectativa tipicamente iluminista. Né? Os iluministas franceses eram pior, queriam acabar com a religião. Mas se você atravessar o Canal da Mancha e for para a Inglaterra, os iluministas ingleses do século XVIII e XIX, muitos eram escoceses, não ingleses, mas britânicos, não queriam acabar com a religião. Entendiam que a religião era importante para constituir a sociedade, era um elemento da sociedade, mas entendia que a religião não podia ser política, tinha que estar afastada do poder político. Porque o que acontece quando elas se aproximam? Acontece o que, por exemplo, uma das entrevistadas deixou muito claro, sem citar nome nenhum, né? Quando você está numa posição dentro da estrutura social em que você sofre algum tipo de opressão, de preconceito, no âmbito religioso, que era o caso, você percebe a relação de poder entre religião e poder, religião e política, que é o que ela percebe, e é disso que ela estava falando. E veja que ela foi taxativa. Religião é sim política. Ela dominou muito bem o vocabulário, e o argumento dela é muito preciso.
No sentido de que, assim, quando você está num grupo, numa religião que é de alguma forma proibida, não é bem vista ou bem-vinda, você sente que há um vínculo entre religião e poder. E o poder é político, né? Agora, muitas pessoas fizeram a diferença dizendo, olha, política faz parte do nosso dia a dia, todo mundo está envolvido, religião é experiência individual. Isso é bem trazido pela modernização, inclusive pelo protestantismo. A religião é experiência individual, é você e Deus. Uma delas chegou a falar você e o transcendente, que é um termo conceitual, filosófico, mas bem aplicado na fala dela, quer dizer... E a gente viu todos os variados cenários, mas a gente não viu ninguém que tenha defendido, não, religião tem que ser política. Tem gente que pensa isso. E usar crenças religiosas para justificar atos políticos é uma forma de manter o status quo? Ah, sem dúvida, sempre foi. Isso está claramente na tradição de crítica à religião, né? E, mais uma vez, se a gente for procurar sociedades hoje que são claras, porque as sociedades elas são mais ou menos... seculares e o Estado mais ou menos laico, né? Não tem essa... Tudo que é ser humano é meio misturado. Mas, de novo, se a gente pensar no Irã, por exemplo, que é uma teocracia clara, né? Todo tipo de violência está justificado pelo, digamos assim, pelo staff da hierarquia, né? E aí você pode, a religião, assim como qualquer dogma político, sistema dogmático, como o nazismo ou a União Soviética, você pode justificar todo tipo de violência em cima do dogma. No caso da religião, em cima da crença religiosa. Deus mandou, né? Isso é contra a vontade de Deus. Hã? Olha o perigo. É isso aí, perigoso. É possível ser livre em uma sociedade onde política e religião se confundem? Muito difícil, Andresa. Se eu entender liberdade no sentido sociopolítico, básico, no sentido de que eu tenho o direito de dizer o que eu penso, que eu tenho o direito de ir onde eu quero, que uma vez que eu esteja dentro do sistema legal, eu posso cuidar da minha vida privada, por exemplo. É difícil, porque se política e religião estão misturadas, a chance de que o aparato moral que aquela religião traz consigo decante nas normas e no poder do Estado, no caso, isso pode criar dificuldade para certas liberdades. Por exemplo, se o Estado, a política, estiver misturada com uma religião que tiver no seu aparato moral a ideia de que duas pessoas do mesmo sexo não podem casar, você vai ter não vai poder. Certo? Você não vai ter liberdade de escolha para onde você vai levar seu desejo, seu afeto. Agora, isso pode acontecer, a liberdade pode ser comprometida do ponto de vista sociopolítico por sistemas religiosos, sistemas políticos que não são religiosos. Também pode ser ferida, né? Essa é a questão complexa da política, inclusive no mundo contemporâneo, né? Assim como foi, de novo, a União Soviética e o Estado nazista não eram religiosos. E, no entanto, a liberdade foi literalmente para o saco nesses dois sistemas. Fuzilavam pessoas ao bel prazer, proibiam pessoas de um monte de coisa. Mas a reunião entre religião e política tende a não ser muito boa para a liberdade sociopolítica. Assim. E será que Deus está morto? A gente volta já. Voltamos a falar sobre os filósofos que criticaram a religião e a existência de Deus. Deus está morto, continua morto, e nós o matamos. Esta frase é citada pela primeira vez por Nietzsche em seu livro A Gaia Ciência, de 1882. Por que Nietzsche queria Deus morto, Pondé? É assim, o Nietzsche, existem pessoas, inclusive, que debatem se o Nietzsche era pessoa física ateu ou não. Pessoa física. Porque, por exemplo, Freud era claramente pessoa física ateu. Marx também, claramente pessoa física ateu. O Nietzsche tem uma discussão se a briga dele era com Deus ou se a briga dele era com a herança do cristianismo. Porque ele desce o cacete no cristianismo, vinculado com a moral. O jogo
o pensamento do Nietzsche, Deus está morto, e ele foi morto pelos próprios cristãos que foram perdendo a fé. Por isso aquela imagem de que os cristãos ficam tentando ressuscitar o cadáver de Deus, fazendo respiração boca a boca. Quando Nietzsche diz que Deus está morto e nós o matamos, é no sentido que foi a própria sociedade europeia que matou, porque perdeu a fé. Entende? O Nietzsche não está falando que Deus está morto porque eu, Nietzsche, quero ir lá e matar Deus, porque assim vai ser melhor. Ele está dizendo que Deus está morto, é um fato, né? Se perdeu a fé. Né? Agora, isso está implicado no pensamento do Nietzsche com uma ideia que é o seguinte: o Nietzsche era um trágico. Ele gostava muito de Dionísio, da dimensão dionisíaca. Ele era um poeta, né? O último filósofo romântico, como alguns falam. Então ele entendia que a maior parte da humanidade não consegue lidar com a indiferença do universo. Então eles ficam ressentidos. O grande descobridor do ressentimento na filosofia, dizem. E, portanto, o que essas pessoas fazem, a imensa maioria? Criam uma moral que contém os fortes, como ele fala, né? Que não são alemães, tá? Essa ideia de que o Nietzsche está falando que é alemão, isso foi uma construção posterior. O Nietzsche achava os italianos bem melhores que os alemães nesse sentido. Cria uma moral de covardes e ressentidos, e junto com essa moral de covardes e ressentidos foi criado o cristianismo, que ele chamava de platonismo para as massas. Ou seja, esse mundo real não é verdade, porque ele é mau e ruim, mas existe um outro, metafísica, falso, certo? Então o Nietzsche sim critica a religião. Mas quando ele diz que Deus está morto, não é porque ele quer matar. Ele já está morto e agora o povo está tudo desesperado aí, querendo achar alguma coisa para crer. Mas ele achava que o cristianismo era uma religião para fracos, toda religião, não só o cristianismo. Apesar que ele livra a cara de Cristo, hein? Cristo, pessoa física, ele livra a cara. Agora, as ideias de Nietzsche, elas compartilham muitas semelhanças com as de Freud, né, Pondé? Sobre religião, existência de Deus. O Freud afirma que a religião é uma projeção de um pai idealizado. Isso pode explicar o apego a Deus? Pode. Aliás, é uma das explicações mais recorrentes em quem critica a religião. Em ateu que não acredita em Deus e critica a religião e critica os religiosos. Tem até um combo, uma espécie de combo, que se fala que assim, depois de Marx, se você acredita em Deus, você é um alienado idiota que dá dinheiro para picareta. Depois de Nietzsche, se você acredita em Deus, você é um covarde que não consegue lidar com a falta de sentido da vida. Depois do Freud, você é um meninão que não consegue lidar com o fato de que seu pai não é todo-poderoso. Isso é um combo que é, digamos assim, selvagem na organização, mas que, né, digamos assim, não é falso completamente. Sim, o Freud, no seu principal texto, ele tem textos em que ele aproxima a religião de neuroses e tal, mas no seu principal texto, que é o texto Futuro de uma Ilusão, o Freud vai dizer que a religião nasce do desamparo humano e da necessidade que o ser humano tem de projetar um pai ideal, já que o pai de ninguém é ideal. Como diz o Freud, todo pai é castrado, no sentido de que aquela ideia de que o pai é todo poderoso, todo e qualquer pai. Não significa que ele é ruim, certo? Significa que ele não é todo poderoso, não é ideal, e que aí Deus, essa figura de Deus, recebe essa projeção. Um pouco parecido com Feuerbach, né? Recebe essa projeção, né? Mas o fruto, nesse mesmo texto, o Freud fala, as crianças imaginam que os pais são todo-poderosos, o pai e a mãe, e pode protegê-los. O adulto religioso, ele faz um movimento regressivo, fala o Freud, porque ele passa a acreditar em seres imaginários, entende? Ao invés deles lidarem com a orfandade, como diz o Freud, cósmica, eles buscam seres imaginários para satisfazer o desamparo humano que é evidente. Nós somos desamparados. Um outro texto aqui do Freud, o Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, ele escreve: os atos cerimoniais obsessivos surgem, em parte, como proteção contra o mal esperado. Então, esses atos obsessivos descritos por Freud são respostas aos medos inconscientes?
Exatamente. Quer dizer, quando eu falei que em outros textos eu tinha em mente textos como esse, né? Em que o Freud aproxima a religião de neurose obsessiva. Por quê? Porque os rituais em neurose obsessiva, pessoas, por exemplo, que tomam 5 banhos, porque sempre acha que o último banho que tomou não foi suficiente para limpá-las. Pessoas que trancam a casa 5 vezes, porque acha que não tem certeza absoluta que trancou direito, né? Pessoas que, tem até um filme com o Jack Nicholson muito bom sobre essa coisa da obsessão, que usam sabão uma vez só. Usa o sabão, joga fora. Porque acha que se usar o sabão que usou ontem, vai estar sujo. Então é o tempo inteiro um sabão novo, né? Esses rituais obsessivos, como eu não vou pisar na divisão entre um taco e outro no chão. Eu estou falando rituais obsessivos comuns, né? Ou que tem que falar uma coisa 3 vezes, certo? Na realidade, esses rituais são, sim, entendidos pelo Freud como rituais que supostamente protegem o neurótico de medos inconscientes. E, de alguma forma, o ritual conteria isso, né? E a religião, como muitas religiões têm rituais, praticamente todas têm rituais. Talvez o kardecismo não tenha, e aí tem aquele debate se é religião, se não é religião, mas ainda assim alguém pode dizer que as sessões, as orações, a mediunidade, a psicografia, mas sem entrar nesse debate com o kardecismo, todas as religiões têm rituais, inclusive as religiões politeístas. Essas então têm ritual aos montes, né? As religiões politeístas. Então Freud diz, olha, a função do ritual na religião é a mesma função do ritual na neurose obsessiva. A pessoa entende que quando ela faz aquilo, quando ela oferece aquilo para um deus, para uma deusa, para um orixá, o que for, ou seja lá que tipo de ritual, que religião for, ela acha que ela está se protegendo de alguma forma, ou que o Deus vai protegê-la por causa disso. Então a relação é muito fácil de fazer do ponto de vista freudiano mesmo. E a partir de uma sátira, o filme Dogma, estrelado por Matt Damon e Ben Affleck, brinca com a ideia de que a igreja é manipuladora e os personagens constantemente desafiam a fé tradicional. Vamos ver um trecho em que os anjos renegados acham as atitudes de Deus injustas. For the first time, I get it. See, in the beginning, it was just us and him, angels and God. Then he created humans. Ours was designed to be a life of servitude and worship and bowing and scraping and adoration. He gave them more than he ever gave us. He gave them a choice. They choose to acknowledge God or choose to ignore him. All this time we've been down here, I've felt the absence of the divine presence, and it's pained me, as I'm sure it must have pained you. And why? Because of the way he made us. Had we been given free will, we could choose to ignore the pain like they do. But no, we're servants. Okay. You know, all I'm saying here is that one of us might need a little nap. Wake up! These humans have besmirched everything he's bestowed upon them. They were given paradise, they threw it away. They were given this planet, they destroyed it. They were favored best among all his endeavors. And some of them don't even believe he exists. And in spite of it all, he has shown them infinite fucking patience at every turn. What about us? I asked you once to lay down the sword because I felt sorry for them. What was the result? Our expulsion from paradise. Where was his infinite fucking patience then? It's not right. It's not fair. We've paid our debt. A inveja dos anjos, o anjo revoltado, né? Você sabe que essa ideia da inveja dos anjos é até um livro especializado em Idade Média, né? Mas assim, então essa temática da inveja dos anjos é uma temática recorrente. E ela seria recorrente justamente porque Deus, os anjos são escravos. Como bem diz a cena, a eles não foi dado o livre-arbítrio.
E a nós foi dado o livre-arbítrio, a gente pisa na jaca e Deus tem uma paciência de Jó, aliás, como é o livro da Bíblia, conosco, né? Mas aí no caso, quer dizer, é interessante porque nesse caso, como bem disse o anjo revoltado, nós ainda temos uma vantagem. Nós podemos nos dar ao luxo de não acreditar nele. E os anjos não podem se dar esse luxo. Eles não conseguem ser ateus. E ele sofre porque não sente a presença de Deus, mas ele não tem a liberdade de não acreditar. É como se ele fosse forçado a saber que Deus existe e, portanto, está sendo ignorado. E nós não. A gente pode simplesmente dizer, ah, é? Então eu não acredito em você. Tchau. Bom, então depois de passarmos aí por todos esses autores, que conclusão que fica? Podemos então dizer, podemos provar que Deus não existe? Infelizmente, para os ateus, não. Mas tampouco dá para provar que ele existe para aqueles que são crentes. É isso aí. E é isso aí, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana.